de mãos vazias. E quando a nossa irmã falava, eu me recordo de que aquela mulher a qual nossa irmã citou, ela optou por dar maior importância de salvação à família. Os irmãos sabem, por diversas vezes vocês já ouviram, que a família é algo criado com muito amor, carinho, algo muito especial. Então a família para Deus é algo de muito valor. E Deus fez a família para viver feliz, unida e próspera. Essa prosperidade aqui que falo não é riqueza, porque a verdadeira prosperidade para com Deus não é financeira, é um bem-estar, é um bem-estar com Deus. Uma família nas mãos de Deus não tem riqueza no mundo que produza maior alegria. Então Deus fez a família para ser feliz, para desfrutar do melhor da terra e principalmente a sua presença. A família é quem forma a sociedade. Ela é a célula madre da sociedade. Sem família não há sociedade. Ela também é a formação da igreja. A igreja é formada por família. E já ouvi dizer que sem família não há igreja. Por isso que a segunda coisa mais importante, primeiro amar a Deus acima de todas as coisas, depois do teu próximo como a ti mesmo. E a família está dentro dessa maior proximidade, não se limita aqui, até porque o meu próximo é todo aquele que se aproximar de mim. Mas o nosso adversário, ele é opositor de Deus e também se opõe contra todos que se chamam por Deus. Viver uma vida de plena comunhão com Deus requer de nós esforço, dedicação, perseverança e luta. Eu confesso para os irmãos que depois que aceitei Jesus no dia 26 de maio de 2008, eu já enfrentei lutas que eu não enfrentei no mundo, mas faz parte da nossa caminhada. Aleluia, amém, meus irmãos. Então, quando a nossa irmã falava, Raabe, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa mulher, ela era uma meretriz. A casa de Raabe estava em cima do muro de Jericó. E quando a nossa irmã falava, o que vinha à minha mente aqui é que, primeiro, ela não tinha uma boa reputação. Segundo, não havia perspectiva de vida dali de Raabe. Não. Terceiro, ninguém dava importância para algo futuro vindo de Raabe. Raabe optou por toda a família, mas a família não estava com Raabe. Raabe era uma meretriz. Nos dias atuais, podemos ver que hoje está dentro de uma legalização tão protegida pela lei que dá até um parecer que não é mais errado. Mas naqueles dias, uma prática dessa levava a pessoa a uma degradação moral tão baixa que vocês não têm noção.
me chama a atenção na vida daquela mulher é que ela descreve para aqueles homens o que ouviu falar a respeito do Deus de Israel. Aleluia. Porque aqueles homens enviados por Josué para espiar a cidade era uma estratégia de conquista para ver principalmente os pontos mais fracos e de que forma iria arquitetar um plano para conquistar a cidade. Porém, já estava decretada a ruína daquela cidade por Deus. Os espias é visto na cidade e chega aos ouvidos do rei. Aí o rei manda homens atrás dos espias. Porém, ele chega a Raabe os faz subir no terraço e esconde aqueles homens ali. Como para Raabe entrar homens de dia e de noite era algo normal, elas fazem com que eles entrem e vai para o terraço se esconder. Quando os soldados chegam, pergunta para ela: cadê aqueles homens que entraram a ti? Raabe responde: realmente eles vieram a mim, mas não estão mais aqui, e já saíram. Se vocês correrem apressados, ainda os alcance. Aqueles homens saem atrás com a intenção de alcançá-los. Porém, Raabe os faz descer do terrasco. E aqui vem algo que me chama a atenção. Quando eles descem, Raabe diz a ele: eu bem sei porque o Deus de Israel tem feito com as nações a qual vocês passaram, quando transformou em cinza e pó, o que fez com Faraó, o que fez no Mar Vermelho, e entregou essa cidade em vossas mãos. O povo dessa cidade está tremendo de corpo e alma, porque sabe que vocês o destruirão. Mas eis que vos peço uma coisa: assim como poupei a vida de vocês, eu peço, poupe minha vida e a vida da minha família. Quem sabe o pai de Raabe, a mãe de Raabe, os irmãos de Raabe jamais esperavam que pudesse haver uma segurança vital vindo de Raabe. Mas a Bíblia diz que Deus trabalha às vezes com coisas loucas para confundir as sábias. Aleluia. Eu já vi gente dizer que Deus abre porta onde não tem parede. Agora eu já vi Deus prometer um irmão: eu vou abrir uma porta dentro da porta. E eu vim cumprir. Então, para Deus pegar Raabe e fazer uma porta de escape para toda a família, para Deus não é nada. Aleluia. Eu vos peço uma coisa: poupe minha vida, a vida dos meus pais e da minha família. Assim como eu dei a vida por vocês, poupe-nos, a mim e a minha família. Oh, glória a Deus. Eu vi a irmã dizer que é fruto de oração. Eu me recordo que um dia alguém pagou um preço de oração, de jejum e consagração pela minha vida, e o resultado foi Jesus me alcançar. A minha esposa vivia uma tribulação, um sofrimento, junto com meus filhos, junto com meu pai, junto com a minha mãe. E como Raabe talvez trazia um desgosto, uma decepção,
precisa ver como eles me tratam. Minha mãe me trata de um jeito que às vezes causa ciúme. Inclusive eu tenho uma irmã caçula que ela é que resolve tudo de minha mãe. Às vezes lá ela faz um biquinho e tem que se conformar. Mas Jesus fez algo extraordinário na minha vida. A ponto de não havia esperança em mim, não havia força em mim, não havia atitude em mim que pudesse mudar o meu estado. Mas Jesus tinha. E a sabedoria dada a Raabe para pedir o que ela pediu, ela fez com que o Deus de Israel aceitasse a sua provocação e o servir. Aleluia. Raabe declarou: eu conheço o Deus de Israel, eu sei o que ele tem feito, e sei também que essa cidade já está entregue nas mãos de vocês. Poupe-me a mim e a minha família. Oh, glória a Deus. Quem sabe o valor que tem a família se posiciona de forma sábia diante de Deus. Eu vou repetir de novo. Quem sabe amar a família procura se posicionar da forma correta diante de Deus. Quem sabe amar a família procura depender de Deus. Eu me lembro de Salomão, quando Deus, no início do seu reinado, Deus pergunta para ele: pede-me o que tu quiseres e eu o farei. Se Deus chegar para você hoje e fazer essa pergunta, abrir a sala do trono para você hoje: ei mãe, pai, se Deus falar com você hoje, pede-me o que tu quiseres e eu te darei. Responda para o seu coração: o que tu pedirias? Salomão, acabado de receber o reinado de Israel em suas mãos, ele disse: Senhor, eu te peço sabedoria para conduzir este povo a qual o Senhor me constituiu como rei. Agradou a Deus, agradou a Deus. Aí Deus responde para ele: tu não me pediste riquezas, tu não me pediste os teus inimigos em tuas mãos, nem me o feriste ou o mataste, mas me pediu sabedoria. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, e pode guardar no seu coração, leve para casa. Peça a Deus sabedoria para conduzir os filhos. Peça sabedoria para conduzir o esposo que às vezes não é crente. Peça sabedoria para conduzir os pais que às vezes não é crente. Peça sabedoria para conduzir os irmãos que ainda não são crentes. É o povo que Deus lhe deu. Aleluia. Quando aceitei Jesus, foi uma mudança tão extraordinária em minha vida que quando eu passava, andava, o povo saía nas calçadas e ele veja chamando para ver o que Jesus fez na minha vida.
como eles entendiam. Aí meu pai olhou e disse: eu achei bom e quero que ele continue lá, mas uma coisa eu vou pedir a ele: não me chame para ir para lá. Eu baixei a cabeça por alguns segundos e disse a Jesus: o Deus que visitou meu coração é o mesmo Deus que tem acesso ao coração do homem. Quem sabe o valor que tem a família, procura se posicionar diante de Deus de forma correta. Glória a Deus. Aprenda com Raabe. A história desta mulher mudou nesse dia. A meretriz nunca mais abandonou o prostíbulo. E o que eu acho interessante é que Deus é tão extraordinário. Raabe disse: pai, mãe, meus irmãos, venham todos para dentro da minha casa. Agora imagine aí, porque senão vocês perecerão, porque o Deus de Israel vai destruir a cidade. Aí o pai disse: vamos. Os espias israelitas disseram: mulher, nosso contrato está fechado, desde que duas coisas eu vou lhe pedir. Aliás, 3. Toda a tua família dentro da tua casa. Segundo, não conte a ninguém. Terceiro, coloca um fio de escarlate na janela da tua porta. É um sinal de que nós saberemos que todos estão aí. Raabe traz todo mundo para dentro de casa. E o muro de Jericó não cai. O muro de Jericó desce. Ele não cai, ele desce. Jeová abre a terra e o muro desce. A casa de Raabe não foi destruída. Porque quem ama a família sabe ser posicionado de forma correta diante de Deus. O tempo acabou, mas sabe onde Raabe foi parar? Sabe aonde a meretriz foi parar? Na genealogia de Jesus. Aleluia. Você pode dizer amém por isso? Raabe está na genealogia de Jesus. E ele não deve explicação a ninguém. Jesus é suficiente para fazer a família feliz. Amém, meus irmãos? Jesus é suficiente para fazer a família feliz. Lama canta lama. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus continue abençoando de uma forma gloriosa as vossas vidas. Eu quero encerrar com a oração